Boa tarde, eu sou o Miguel, né? Primeiro, queria agradecer a Sarita pelo convite. Cadê ela? Está por aí. É um prazer estar aqui, já algumas vezes vindo para o IBIT fazer coisas juntos, e um prazer em particular porque é muito legal ver o trabalho desses três grandes pesquisadores aqui. Não é a primeira vez que eu entro em contato com o trabalho deles. Vou aproveitar para quebrar o protocolo aqui. O Henrique, eu nem lembro bem a primeira vez que a gente se encontrou, mas acho que era um contexto de militância, e depois juntou com esse diálogo também mais acadêmico. A Anne, eu acho que foi em eventos daqui, do IBIT mesmo, né? Depois cerveja e tal. E a Bia, também não lembro o primeiro, mas aí é que eu quebro o protocolo. Eu fui parecerista do seu artigo, então foi muito legal também. Vixe, tá tão fácil assim? Agora não é mais cega, não é blind mais. Mas então, assim, eu vi ali uma etapa inicial, e agora eu estou vendo um outro momento dessa pesquisa. Então, para a gente é muito rico, assim, acho que vocês podem imaginar, né, ver o desenvolvimento desses trabalhos, tal. Então é um prazer muito grande estar aqui. Eu anotei uma série de contribuições para fazer, e que eu faço aqui muito, sinceramente, de improviso, sem nenhuma pretensão maior, e que eu queria que vocês escutassem elas um pouco como perguntas, como hipóteses e tal, e que vocês se sintam muito à vontade para reagir como se elas fossem perguntas. E não, eu vou apresentar elas aqui um pouco como se fossem afirmações e tal, mas tem esse sentido muito aberto. E eu anotei aqui um pouco em sequência. Então vou começar pela apresentação da Beatriz. Primeiro fazer uma relação com um artigo que eu li recentemente, um artigo de um ensaísta, um artigo que saiu no New York Times, não é nada muito acadêmico, assim, mas um cara chamado Malcolm Gladwell, que é um ensaísta que tem umas coisas provocativas, assim, jornalista, mas umas coisas interessantes. Eu acho que o artigo se chama A Small Change. E o argumento de fundo dele é que você pode fazer um contraste entre o que a gente encontra de mobilização possível a partir de redes sociais, hoje, redes sociais tipo Facebook, que são espaços que permitem e acolhem conexões fracas entre os indivíduos, e conexões descentralizadas, com esse caráter também. E, de outro lado, contextos em que você tem conexões fortes e organizações hierárquicas, mas que são os contextos nos quais, com mais frequência, você vai, historicamente, encontrar transformação social mais profunda. Então, ele começa num argumento ele se inspira um pouco no argumento do Evgeny Morozov. Quem já ouviu falar desse cara? Um cara que criticou muito a ideia de que você tem revoluções feitas pelo Twitter ou pelo Facebook e tal. Então, a ideia de que a revolução do Twitter no Irã... Então, o Gladwell vai dizer, olha, por um lado, parte dessas coisas que a gente está vendo como transformações não foi duradoura. Então, a Primavera Árabe teve um destino super esquisito, né? E, em parte, também... No fundo, as redes sociais não foram centrais nessas histórias, elas foram secundárias. E no caso da a revolução do Twitter no Irã, isso é patético. Dizer que aquilo foi baseado em redes sociais é ridículo. Assim, de fato, é uma mistificação. Então, até aí não tem muita coisa de novo, mas ele pega o que talvez seja um pouco mais original, até onde eu conheço, né? Da proposta dele é fazer a comparação também com os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, como esse exemplo de, olha, aqui você tem transformação social profunda e dependeu de conexões fortes e organizações hierárquicas. Então você tem boicote, manifestações super organizadas, duradouras, que demandam muito engajamento de longo prazo, que demandam redes de apoio
logístico, simbólico, grana, recursos e tal, e que aí ele vai identificar, né, nesse contexto, a igreja é um ator central, inclusive de apoio simbólico, né, também. Redes de apoio que são fortes. Então, a igreja tinha um monte de recurso empenhado em fazer o movimento de direitos civis dar resultado, né? É estruturado, hierárquico, né? Não é assim uma coisa distribuída, que qualquer um monta uma célula e tal. Não, tem as paróquias e tal. Situações em que a oposição no caso específico aí desse exemplo, a oposição ao status quo nessa situação implicava riscos muito severos, né? E o que ele sugere é que tem uma relação grande entre essas conexões fortes que estão presentes nesse exemplo e a disposição coletiva para enfrentar esses riscos. Que talvez isso não surja, as pessoas não vão sair e vão se submeter a apanhar da polícia, a ser preso, a perder o emprego e tal, num movimento que esteja todo baseado em conexões fracas, que seja descentralizado. Então, o argumento geral dele é esse, que eu acho que dá para discutir, não é uma coisa sociológica e tal, mas eu acho que é um argumento interessante, provocador. E o que eu fiquei pensando, vendo a apresentação da Beatriz, será que esse tipo de espaço, como o Hackerspace, e a gente pode até pensar o Laboratório Cidadão também, né? Será que ele sinaliza a possibilidade de um espaço intermediário nessa dicotomia, né? Embora, aí pegando mais voltando para a análise da Bia, né, dos hackerspaces, embora o caráter militante ou político não surja ali com o grau que ele vai surgir em movimentos sociais, nesse exemplo, movimentos sociais em geral, né, me parece que o tipo de conexão que pode surgir em espaços como esse, dos hackerspaces, tem um grau bem mais intenso do que essas conexões fracas que ele está apontando num Facebook. Alguns sinais que eu identifiquei nesse sentido, de que esse espaço permite surgimento de conexões de um nível diferente, talvez mais alto. Eu gostei bastante da expressão que você usou, que são espaços de estar junto, né? São espaços de convivência, que eu acho que é uma qualidade um pouco diferente do tipo de espaço que é uma rede social, digamos, né? O fato de que quase todos os hackerspaces que você analisou financiam-se com contribuições regulares dos próprios membros, né? Embora é evidente que isso não necessariamente, o fato de que as pessoas põem dinheiro lá, isso não necessariamente redunda na existência de laços comunitários fortes, mas pode ser um indicativo nesse sentido. Outro sinal, o caráter muito plural e, às vezes, transversal das atividades. Então, não é só a formação de uma pequena rede em torno de um interesse comum, mas tem uma polinização cruzada. Eu não sei se você investigou coisas desse tipo, mas o contato muito indireto que eu tenho, eu ouço assim, de gente que participa de Hackerspace, que chega lá porque está interessado em Arduino, mas vai na oficina de fazer cerveja. E vai na festa também. Então, você tem um tipo de contato que não é só por um interesse específico, né? Outro sinal, as relações fluidas que tem com universidades, com empresas, com movimentos sociais, né? O fato de que esse espaço existe em relação com outras instituições de uma maneira mais presente, ele se entrelaça um pouco mais do que essas redes fracas, né? Tem um outro elemento que eu tomo nesse sentido também, que apareceu na apresentação da Anne e no texto que o Henrique compartilhou, que é a ideia da lentidão, né? Que surge, que o Lafuente, se eu entendo bem, ele coloca como um dos princípios operacionais do funcionamento de um laboratório cidadão, né? A ideia de que as práticas de experimentação e a sociabilidade que pode se desenvolver em espaços como esses, hackerspaces, laboratórios cidadãos, ela ocorre num tempo que é mais estendido, que às vezes é de médio prazo.
diferentemente do tipo de sociabilidade que a gente vai ter numa rede social. Então essa foi a primeira lance que me surgiu assim vendo, que eu achei muito interessante. Uma coisa pontual na sua apresentação, eu fiquei bastante surpreso com a proporção Sudeste e Nordeste. Eu acho que seria meio... A gente suporia que vai pipocar, vai ter muito mais no Sudeste, né? Mas a gente pega ali estados pequenos do Nordeste, como Alagoas, Piauí, que tem o mesmo número de hackerspace de estados super populosos como Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Não sei se isso pode ser, sei lá, uma aberração estatística, mas fiquei curioso de saber se você interpretou isso de alguma maneira. Se você tiver mais para falar sobre isso, eu teria curiosidade. Agora, passando aqui para as coisas que me vieram a partir da apresentação da Anne. Agora eu acho que vamos ver se vai funcionar. Talvez fique o que eu vou falar seja meio confuso, mas é que eu tentei fazer uma relação com um autor que eu gosto bastante, que é já vou falar quem é. O contraste que você traz sobre... que eu acho que já vem do Lafuente, mas que você desenvolve, né? Até onde alcanço vem do Lafuente, né? De ciência cidadã, aberta e comum, que você trabalha. Eu acho que é muito estimulante. Essa ideia da cocriação, em particular, eu também acho muito rico. A gente tem que reter muito disso para a discussão sobre ciência aberta, se a gente se identificar com esse campo, né? Talvez tenha que passar mesmo para a ciência comum. Acho que não sei como é que está aí a sua visão, mas... E uma questão específica que eu vou fazer essa analogia com outro autor. Onde que ocorre o engajamento cidadão, né? Em que momentos, em que etapas da prática científica que entra o cidadão? E aí, cidadão mesmo, porque o que eu vou falar é uma espécie de... acumular os apontamentos que você faz sobre os limites da ideia de ciência cidadã, nesse sentido um pouco mais limitador, né? A impressão que eu tenho é que a discussão sobre ciência cidadã, nesse sentido limitado, gira muito em torno da etapa de realização e análise da pesquisa científica propriamente dita. Está fora daquele domínio, com mais frequência, fora daquele domínio da cocriação, né? Só que, se a gente pensar as etapas de definição de diretrizes de pesquisa e de escolha de objetos, de problema de pesquisa, que já eram discutidas não só nesse âmbito, na discussão sobre ciência cidadã, mas também nas discussões sobre democratização da ciência e tal, né? Eu tomei contato com isso num âmbito em que não se falava de ciência aberta, que era do Fórum Mundial Ciência e Democracia, que era um evento paralelo ao Fórum Social Mundial. A participação nessas etapas de definição de diretrizes, de escolha de problema, talvez tenha um potencial de transformação da sociedade que seja bobeou é maior, eu acho. E agora eu vou fazer esse parêntese para trazer um outro autor que eu acho que tem contribuição aqui. É um filósofo que se chama Hugh Lacey. Ele vai estar no Brasil, eu acho que esse mês ele já está. Tem uma série de palestras dele programadas no IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, e que vão ser transmitidas online. Então, quem tiver interesse, procurar IEA, vai achar essas palestras. E uma das ideias que ele propõe é que daria para dividir a atividade científica em 3 momentos lógicos. O primeiro momento é o momento em que você define prioridades. Então, onde a gente vai apostar de caminhos de pesquisa? Em que você faz definições metodológicas de cunho mais geral. Que tipo de coisa pode ser feita para fazer pesquisa ou não? Envolve também estratégias e tal. Esse é o primeiro momento lógico. O segundo momento lógico é um momento em que você avalia teorias. Então, que você pega uma teoria, você fala, essa teoria aqui permite fazer uma previsão X. Você vai, faz um experimento e vê se aquilo se verifica.
E você, a partir disso, você avalia se essa teoria é válida ou não. A soma desses dois momentos é o que a gente, em geral, considera que é a ciência propriamente dita, né? E com um foco maior, talvez, no segundo, que é esse em que eu acho, onde a ciência cidadã coloca o cidadão para participar, né? E um terceiro momento que ele vai colocar como, isso é parte da atividade científica, que é a aplicação. Como que você transforma aqueles resultados científicos em como você utiliza eles na sociedade, como se aplica fora do campo científico, né? E o Lacey faz essa divisão dos três momentos para discutir qual que é o papel dos valores na ciência, né? Uma posição ortodoxa sobre esse tema, uma posição tradicional sobre qual que é o papel dos valores na ciência, diria que a ciência tem que ser completamente livre de valores. Ou seja, a ciência tem que ser livre de considerações éticas, de considerações morais, políticas, considerações subjetivas. Isso é valor. Isso não é investigação de fato, de realidade. Então, isso não deve interferir na hora de fazer ciência, em momento algum. A posição ortodoxa fala, em nenhum desses três momentos deve entrar valor. E ele faz uma longa argumentação, que eu não vou reconstruir aqui, mas para mostrar que não é bem assim, que talvez a única etapa em que você, talvez faça sentido você isolar um pouco o valor, é a etapa é o momento 2, de avaliação de teoria. E aí ele diverge um pouco dos estudos sociais de ciência e tecnologia, ele é um cara mais fechado nesse sentido. Ele vai dizer, olha, é importante a gente manter um certo, o ideal, obrigado, de objetividade da ciência. É importante que na hora de avaliar se uma teoria é verdadeira ou não, a gente de fato vá ver o dado da realidade. E que nesse momento, talvez não faça sentido introduzir uma consideração política. Você bola uma teoria, independentemente se ela é progressiva, se é investigação de transgênicos ou de agroecologia, você tem que ir lá testar, ver fatos, para ver se aquilo funciona ou não. Ainda assim, você faz todo o sentido você ter considerações de valores, você ter discussões políticas, discussões éticas nas outras etapas. Na escolha de prioridades, na escolha, inclusive, de metodologia, as discussões sobre, por exemplo, ética de experimentação com animais e humanos, entram aí, né? E você não perde o caráter objetivo da ciência, a ideia de que a ciência nos ajuda a entender o mundo como ele é, de fato. Ou seja, você pode, inclusive, chegar para os cientistas da ciência dura e falar, dá para fazer ciência objetiva discutindo com movimentos sociais, né? Se você colocar isso num momento de escolha de prioridades, de definição de problemas e tal. Eu acho que essas abordagens são complementares, né? Porque o Lacey não está trabalhando com uma perspectiva de, a importância da participação uma participação mais ampla na operacionalização da ciência mesmo, que isso eu acho que tem um papel transformador grande. Mas, por outro lado, eu me pergunto se a gente não tem, às vezes, um risco, principalmente na ciência cidadã, nesse sentido limitador, de cair numa armadilha de que a participação cidadã fica restrita à etapa 2. Então, você chama cidadão para colher dados, para analisar e tal. E você fala assim, não, esse aqui é o lugar do cidadão participar, não é nos outros. Você não discute, você não fala que o cidadão não vai escolher problemas de pesquisa, mas na prática ele não escolhe problemas de pesquisa, ele só vai te ajudar a fazer a pesquisa que interessa para o campo científico, que interessa para o laboratório, para os transgênicos e tal. E, pior, a participação cidadã é de segunda categoria. Porque na hora de comparar, eles vão falar assim, poxa, mas quem que coletou isso aqui? E o rigor e tal, né? E aí, a gente, e eu me incluo nisso, a gente costuma fazer um discurso que eu acho que é importante, de assim,
a gente tem que distribuir capacidades. Parte da democração, do processo de democratização da ciência é permitir que o cidadão se aproprie das ferramentas, do conhecimento e tal, para participar não como de segunda categoria, não de forma subordinada, mas para participar de maneira ativa. Só que, enquanto isso não acontece, né, tem uma armadilha aí. Se a gente fala a participação é só aqui, e um dia vai chegar, um dia vai ter escolas que permitam a participação cidadã e tal, mas bobeou, nesse momento isso não vai chegar, né? Então, é muito importante considerar a importância da participação cidadã nesse primeiro, da participação geral, não só cidadã, para pensar a ciência comum hoje mesmo. Que mais? Outro aspecto pontual. A ideia que você mencionou de que a ciência comum enfatiza o tema da governança. E aí a gente entra na comparação que você fez, né? Como é que era? A ênfase na ampliação da base epistêmica, no caso da ciência cidadã, né? Isso vale para ambos. Tá. Na ciência aberta, a formalidade que permite a circulação da informação. Esse é um crescendo que eu acho que tem tudo a ver, que é o chance desse contraste entre os três. Mas talvez a gente possa, a partir de agora, já tentar problematizar um pouco mais a ideia da governança também, eu acho. Acho que tem um avanço que a gente pode fazer, digamos, uma avenida de pesquisa aí também. Será que, em alguns contextos, a gente não vai ter uma ciência comum com governança, mas uma governança que está atrelada a valores específicos? Né? A governança não é neutra. Né? A gente tem que... Talvez esse seja talvez essa problematização já esteja presente no Lafuente, né? A que objetivos que a governança se orienta? Eu lembro, no meu doutorado, eu analisei umas comunidades de software livre, e aí você tinha a comunidade, por exemplo, de desenvolvimento do Android, que tem governança, tem uma ideia que você olha ali e fala, não, aqui Ostrom está aqui, você encontra tal, comunidade e tal, mas é uma governança que é feita com regras e com estrutura, quem pode participar e tal, que não é voltada a valores de realização, de democracia, de comunidade num sentido humano da coisa, de pessoa física, mas é governança para favorecer a eficiência, para favorecer... Então, esse é talvez um salto que a gente possa começar a dar. Né? E finalizando com o Henrique, quanto tempo eu já fui? Não quero falar demais. Estou falando, né? Tá. O Henrique, eu queria mencionar um ponto bem específico que você não deu tempo de você entrar mais, de repente você pode até esclarecer, que é a ideia dos protocolos, que me deu eu achei bastante interessante e provocador de pensar, que é um dos elementos que você identifica presentes nos laboratórios cidadãos, né? E que tem a ver, deixa eu pegar aqui o trechinho que eu grifei, que você escreveu disso no texto que você compartilhou. Os protocolos são mobilizados como tecnologias sociais capazes de, aspas, automatizar ou, aspas, facilitar a resolução de certos problemas ou a adoção de procedimentos que produzam resultados desejados. Em algumas situações, os protocolos contribuem para dar agilidade a processos em que é necessário tomar uma decisão. Eles oferecem estratégias, recursos, procedimentos para situações determinadas. E aí você prossegue também mencionando que eles são contextuais, você tem que pensar o protocolo contextualmente. Então. O que eu achei provocador é que a ideia de protocolo está muito presente também na academia, com um sentido que é parecido, mas que vai ter um conteúdo que é muito diferente do que você está usando aqui. Né? Então, se a gente pensar protocolo de experimentação, protocolo nesse sentido, ou protocolo na medicina, que vai ter um sentido um pouco diferente, mas é aparentado. O sentido é parecido com esse daqui. São sequências de procedimentos, tem a ver um pouco com metodologia, né?
que permitem garantir resultados validados, resultados comparáveis, ou chegar em um determinado destino que seja esperado, né? E aí eu vou pensar o exemplo de um laboratório da minha universidade. Quando você fala em protocolo dentro daquele laboratório, o protocolo está limitado. Quando o pesquisador ou o aluno entrou, ele tem que depositar a mochila dele num determinado lugar. Ele é chão de fábrica do laboratório, ele não é o pesquisador-chefe, ele tem um determinado horário para usar aquele laboratório, porque o laboratório tem um uso dividido institucionalmente. Ele é atendido por um técnico de laboratório, que recebe, tem uma posição hierárquica totalmente diferente e tal. Até aí não tem nada de protocolo. O protocolo, nesse sentido, lá, começa quando ele põe a mão no microscópio, né? É só aí que se começa a falar em protocolo. Protocolo não tem nada a ver com quem é dono do laboratório, quem que pode entrar, o tipo de relação que se estabelece. O relatório tem a ver com o experimento, né? Os exemplos que você vai dar do que se constitui como protocolo em laboratório cidadão, até onde eu entendo, estão numa esfera que é diferente, que é uma esfera que está mais perto do social e do político. Então, um exemplo que você dá. Por exemplo, documentar de forma aberta o protótipo desenvolvido é um protocolo que está presente em quase todos os laboratórios. A prescrição de que um grupo seja mais heterogêneo é um protocolo social que influi na composição dos membros de um laboratório. Eu não conheço nenhum laboratório de ciência dura que tenha um protocolo que diga, vamos ter igualdade de gênero aqui. Não tem, isso não está no protocolo, né? Também não conheço nenhum laboratório mais tradicional que diga a documentação sem formato aberto é protocolo. É como se o laboratório cidadão, nessa proposta que você está falando aqui, reconhecesse a importância dessa esfera que é mais social, uma esfera política propriamente, para o tipo de resultado que você vai ter na prática científica, né? O laboratório cidadão sabe que se você tiver diversidade na participação, você pode ter resultados diferentes, resultado no limite melhores, com mais qualidade científica, né? Isso é muito interessante. Isso eu acho que tem tudo a ver com a proposta do Lafrente e da perspectiva de estudos sociais de ciência e tecnologia, né? De trazer esse domínio da política com o seu papel devido para dentro da análise, né? Das práticas científicas. E teve uma última questão que você também abordou mais bem por alto, mas que está no final do seu... abordou por alto aqui na apresentação, mas no texto que você compartilhou está nas conclusões, né? Que é a questão de será que há maneiras alternativas de se avaliar o impacto, entre aspas, das práticas científicas abertas, né? Que aí você mencionou aqui a importância da ideia de contágio, de reticulação, né? E nas conclusões do texto, a hipótese que o Henrique trouxe era essa, de que uma das grandes brigas no campo científico é como é que você avalia impacto, né? Porque as agências vão falar assim, o impacto é quantas citações você teve, quantas patentes você teve, e impacto é isso aí. E acabou, né? E será que a hipótese que o Henrique, se eu entendi bem, está desenhando, poxa, será que então para laboratórios cidadãos a gente não poderia pensar como impacto a capacidade de contágio, de produzir reticulação que esses laboratórios têm? E aí, uma coisa que me surgiu é que a gente tem um desafio grande aí, né? Que na verdade você está tentando, eu acho que é um desafio que você está tentando resolver já, né? Que ao pensar essa capacidade de propagação, essa capacidade de produzir reticulação, de fazer com que as práticas de um laboratório cidadão se espalhem, se multipliquem e tal, como é que a gente faz para ir além da identificação das condições formais para esse contágio? Porque isso a gente sabe fazer.
A gente sabe, e é fácil, né? A gente sabe pesquisar se usou uma licença, se a licença é livre do resultado, se aquela prática tem um repositório, o software está colocado no repositório, se tem uma wiki, uma lista de discussão. Essas coisas são mais quantificáveis, né? Agora, identificar a reticulação efetiva, ou seja, de fato a propagação, a transformação daquilo, não só colocar o software disponibilizado sob uma licença livre. Eu lembrei de um exemplo que eu vivi na minha universidade. Eu estava super orgulhoso porque a gente conseguiu, eu entrei num núcleo de educação à distância em que só era um pouco mais fechado. Eu falei assim, gente, vamos pensar em software livre, em licenças livres e tal. Ainda não tinha chegado essa ideia lá. Eu convenci, tinham desenvolvido um objeto de aprendizagem lá, eu falei, vamos liberar isso como software livre. E para mim foi uma baita vitória. Mas eu olho para aquilo e falo assim, ninguém usa isso aqui. E ninguém vai usar. Porque não tem comunidade. Porque eu só convenci a pessoa que fez, escuta, você topa colocar uma licença de software livre? E a pessoa entendeu mais ou menos tal. E a gente pegou e colocou num repositório, mas que eu sei que as pessoas ninguém tem acesso àquilo. Isso é muito diferente de reticulação efetiva, né? E essa reticulação efetiva é mais difícil de identificar, de medir. As licenças, elas são legíveis por máquina. Você procura no Google e você descobre o que está sob a licença ou não. Mas você não sabe se aquilo, de fato, provocou transformação social maior. E essa dificuldade, eu acho que ela é meio análoga a uma que você menciona no texto, que é uma dificuldade na prática de documentação, que é outro dos princípios, né, operacionais dos laboratórios cidadãos. Quando você produz documentação, como que você faz para registrar aquelas dimensões afetivas, tácitas, subjetivas do que ocorre nos laboratórios? É super difícil, mas se eu entendi bem da tua pesquisa, você aponta para a importância disso aqui. Essas transformações são o núcleo do que move esses laboratórios e tal. É isso aí. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Miguel. Eu queria sugerir que, antes de dar a oportunidade de uma rodada aí, que a gente abrisse para, se alguém quiser fazer alguma questão, algum comentário, apenas ser objetivo, porque, na verdade, daqui a pouco a gente tem que entregar aqui o auditório, mas... por favor, se você pudesse se identificar. Espera aí que o Márcio vai jurunamente. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou do Conector Ciência, uma microempresa que a MEI, né, que eu tenho, e a gente trabalha com essas questões de ciência, sociedade e tecnologia também. Eu vou sentar de novo, tá? Bom, eu acho que assim, quando a gente está falando de interagir com quem está na posição de fazer na sociedade, acho que essa própria estrutura aqui do seminário talvez não seja mais apropriada, né? Porque talvez a voz deveria ser começar totalmente co-participativa, em que vocês oferecem ferramentas e a gente co-constrói o conhecimento e co-divide resultados e a gente constrói esse ambiente aqui conjuntamente, né? Não sendo o último minuto para poder fazer um comentário no final. Isso é só uma observação, assim, uma observação corrida. Mas eu acho que tem diversas coisas assim que é algo que me incomoda pessoalmente, que é essa distinção entre o acadêmico e não acadêmico. Porque eu acho que a distinção entre acadêmico e não acadêmico é só porque é hoje, mas no futuro isso talvez não vai existir mais. Porque conhecimento está sendo produzido em todos os cantos. Em todos os lugares, pessoas estão fazendo pesquisas em todos os lugares, estão desenvolvendo novas formas de fazer pesquisa, inclusive algumas estão sendo absorvidas pela própria academia, por exemplo, hackerspaces, né? Que talvez não seja pesquisa como a gente pensa em pesquisa, mas talvez pesquisa como processo, não sei, né? Você vai lá analisar quantos números que tem de certas pessoas ou não, e tudo mais, você está fazendo uma análise
do que a comunidade é, né? Mas a comunidade está fazendo um monte de coisa lá dentro, né? Ela está investigando. Como é que dá para fazer esse determinado internet funcionar dentro da comunidade que está lá no interior da Bahia? Como é que faz isso funcionar? Eles estão pesquisando dentro dos processos deles, talvez não da documentação mais apropriada, do ponto da perspectiva que a gente encara hoje em dia, que é da publicação, que em si também é um sistema que eu acho que vai falir, porque quase ninguém lê artigo. Quem lê artigo hoje em dia, praticamente acadêmicos, né? E quem tem acesso a isso também, porque você tem conversado sobre a ideia do open access, né? Quem tem acesso a essas ferramentas, né? Então, aí entra a discussão do aspecto da abertura, né? Por que é importante essa abertura? Não porque é software livre ou não, mas é porque software livre permite que você faça coisas a partir disso, sem você ter que pedir permissão, e você pode fazer outras ampliações a partir disso, né? Não é porque é livre ou não, como você disse, né? Se você não tiver uma comunidade em volta daquilo, se as pessoas não entenderem o valor daquilo para elas mesmas, elas não vão se apropriar daquilo, né? Acaba sendo só um novo conceito, uma nova delimitação que dentro dos contextos contemporâneos acaba nem fazendo tanto sentido, porque é isso que acontece, acaba que um conceito de fica completamente misturado com o outro, você não sabe onde você está indo. Porque é tão contemporâneo que às vezes o conceito nem é tão relevante, é o processo. Não sei, para mim, vivendo, os processos são muito importantes dentro das comunidades. E aí os conceitos a gente fica muito perdido neles também. Porque, na verdade, eles são muito fluidos. Acho que talvez daqui 20 anos eles façam sentido como conceitos. Eu talvez esteja falando alguma coisa errada aqui. Na minha perspectiva é essa, que tipo, esses conceitos vão fazer talvez sentido daqui 20 anos, mas já vai estar com outras coisas acontecendo já, que talvez eles não sejam nem relevantes mais, né? Porque eu acho que assim, quando o conhecimento ele não é mais, quando o conhecimento passa a ser democrático, de fato, os espaços eles vão se diluir. Então, todos os lugares vão ser lugares de produção de conhecimento, de pesquisa e de colaboração. Não é assim ainda porque não é democrático. Não sei. É a minha perspectiva a respeito disso, assim. Só esse ponto. Eu tinha várias coisas que eu queria perguntar, mas eu sou tão desarticulado que eu não vou conseguir falar agora, não. Para dar espaço também. Dando espaço para mais um Felipe, então. Eu sou Felipe, estudante de doutorado aqui da ECO. Agradeço a Sarita por ter, ano passado, exibido o filme do Ubatuba, Ciência Aberta, lá no nosso congresso. E eu levei esse vídeo, essa experiência de vocês para os meus núcleos de extensionismo, digamos assim, o ativismo acadêmico, lá em Niterói, na periferia de Niterói, que vive hoje um ótimo momento para o estudo de caso, porque está desenvolvendo seu plano urbano para os próximos 10 anos e tem essa comparação que é possível fazer com Ubatuba, de os grupos se organizando para delimitar a área de proteção permanente, enfim. Bom, tem outro grupo, isso é um grupo de ambientalistas, tem um outro grupo que é de uma ocupação cultural, uma biblioteca que está aí há 5 anos, e eles se entendem como comunidade de aprendizagem. E uma espécie de produção de ciência comum. E quando você levanta o ponto da lentidão, recentemente a gente viveu uma experiência lá um pouco contraditória, digamos. Esse grupo ele tem esse processo da ocupação cultural, né? Ele tem um processo de lentidão, de valorizar a lentidão, mas tem momentos que o contexto não facilita isso. Existem crises, microcrises de relações públicas, digamos, num contexto de hipercomunicação, de hiperativismo, às vezes competição entre a associação e a ocupação, digamos, que choca essa postura de produção de ciência comum. Então, eu levanto um pouco essa questão para a mesa, eu levanto também a questão do financiamento. Você fez, na sua pesquisa, algumas pontuações sobre o financiamento dos grupos, a sustentabilidade no longo prazo deles. Eu acho que isso é uma questão interessante, que também esses próprios movimentos, às vezes, têm essa resistência, às vezes até com relação ao poder público mesmo, né? Não podemos nos misturar. Acho que tem uns enquadramentos cognitivos também, assim, de vamos manter distância, que às vezes eu não sei até que ponto pode ser um tiro no pé.
como para o longo prazo. Mas eu também, por outro lado, me questiono de, poxa, será que também não tem um risco aí de corrupção dessa cultura altamente distinta do que já se vê por aí acontecendo? Enfim, uma série de levantamentos. Bom, muito boa tarde. Mais uma vez agradecendo mais uma vez porque eu participei da última vez que a Sarita organizou. E é mais um evento que congrega aí a pesquisa sobre o comum, a ciência aberta e tal. Então, assim, acho muito estimulante. Eu sou Thiago Novaes, eu sou pesquisador agora de pós-doutorado da UF e tenho uma trajetória aí de pesquisa no campo da cultura digital brasileira, em pontos de cultura, o comum, Hackerspaces, Brasil fora, enfim. Conheço vários dos apresentadores aqui pessoalmente há algum tempo. Eu vou começar de trás para frente, porque no final acaba que a minha pergunta vai para a Bia, então a última pergunta vai para a Bia, então acho que organiza melhor. Eu queria começar só com uma coisa rápida mesmo, um comentário que apareceu isso no último evento que foi organizado sobre ciência aberta e na fala do Miguel isso me lembrou um pouco assim. Nas falas de fundo há uma percepção muito clara da importância da apropriação das técnicas para parte dessa produção do comum, ou seja, as tecnologias como empoderadoras, como viabilizadoras do cidadão para a produção desse comum. E aí há um debate então epistemológico. Não, então a gente está descentralizando o conhecimento, isso está aparecendo muito forte aqui, sempre que tem esses eventos isso aparece. E a colocação que foi feita na época, no evento lá atrás, e é o que eu vou colocar, eu venho da antropologia também, é o quanto esse empoderamento tecnológico, essa coisa da tecnologia, é na própria relação com a técnica que surge não apenas uma diferença na produção de ciência, mas na diferença de produção de mundos, né? Até que ponto essa mudança epistemológica também não é uma mudança ontológica. É um pouco puxando a sardinha para o lado de um debate contemporâneo bastante antropológico, mas que eu acho que cabe a gente pensar dentro de uma produção de ciência, porque isso vai implicar em muitas das resoluções dos debates que a gente está fazendo. Ou seja, desloca um pouco da questão da facilidade da técnica e coloca ênfase na relação específica que se tem com a tecnologia. Então, essa que eu acho que é a diferença fundamental. Uma coisa é a gente ter a apropriação massiva das técnicas, outra coisa é a gente focar na relação específica que isso está surgindo. E aí me vem especificamente falando, pensando na fala de Anne, o Miguel comentou no fim, mas eu queria trazer a questão objetiva sobre a produção de ciência aberta. No âmbito geral, falando de técnica de novo, a gente fala de técnica, mas às vezes nas ciências humanas a gente faz um discurso sobre as técnicas, mas não fala das técnicas, muitas vezes. E aí, objetivamente, eu acho que seria importante, ao a gente tentar se referir a essa produção do comum, da ciência aberta e tal, para a gente que pesquisa na internet, está vindo com a internet, a primeira ciência aberta que a gente conheceu, eu acho que foi quando é o LibGen, é o BookZ, é quando a gente consegue romper a barreira da propriedade intelectual, é quando a gente começa a ter acesso aos papers que são pagos, etc. Então, por exemplo, a política de licenciamento, que o Miguel citou no fim, mas assim eu senti um pouco de falta no decorrer das coisas, das apresentações, eu acho que é essencial, né? Assim, falar de política de licenciamento é falar a longo prazo, é falar de que isso está disponível, de que maneira isso está disponível, etc. Então, ciência aberta, ciência comum, ciência cidadã, sem licenciamento, ou sem discutir licenciamento, isso vai para outra coisa que eu acho que é mais geral, que tem a ver com a questão das tecnologias, né? Aparece tecnologias colaborativas, uso de tecnologias. É possível produzir ciência comum no Facebook? Né? Apareceu aí que a gente não acha os links do Facebook. Né? Mas o Facebook está produzindo, está todo mundo produzindo conhecimento e tal. Mas isso é ciência comum? Ou seja, é possível categorizar ciência comum, ciência cidadã, ciência aberta a partir da tecnologia que a gente usa? Fazendo referência, então, já à primeira colocação sobre na relação com a técnica que a gente estabelece isso. E, por fim, comentar com Bia. Você deu uma ênfase muito... Primeiro, parabenizar, que eu acho que é o primeiro relato, o primeiro trabalho que eu vejo sério levantando hackerspace no Brasil, se arriscando a tentar delinear, etc. Enfim, eu acho isso louvável, eu acho bastante produtivo, enfim, para quem vive nesse mundo hacker e está pensando isso, né, acho muito, muito bom.
E o que eu queria colocar é que você, a partir do pressuposto da autodenominação dos hackerspaces, e aí você enfatizou a relação com a localidade, e aí eu senti falta da mobilidade, né? Então, assim, as pessoas que estão nesses hackerspaces estão se movendo, qual é a relação dela entre os hackerspaces, enfim, se pudesse comentar qual foi a sua experiência nesses espaços, qual é a relação que esses espaços têm com eles mesmos e como é que eles se relacionam. Bom, eu quero agradecer primeiro pelo pessoal que está aí, porque eu sempre aprendo muito quando estou com vocês e umas coisas muito legais mesmo. E o problema todo é que me dá muita... eu sou doutorando aqui do IBICT, UFRJ. O problema todo é que me dá muita ideia, então eu fico... nesse momento meu, esse é um certo problema. E aí já enfatizo um ponto que a Anne trouxe, que para mim tem um significado muito grande, e depois ela pode complementar a frase para eu poder citar ela direitinho, mas ela falou sobre as multivisões diminuem o que você deixa de olhar. E isso é uma coisa bem legal. E isso é uma coisa que é engraçado, que ela começa a falar dela falando sobre ciência cidadã e fala sobre essa ideia de multivisões. Eu coloquei aqui para mim também como multiperspectivas, né? São coisas que você tem perspectivas diferentes e isso ele diminui o que a pessoa deixa de olhar e amplia as possibilidades. Então eu vou me nortear muito no que eu vou falar sobre ciência cidadã, até por esse início da Anne. Mas a gente observa, e vocês, o Henrique, pelo trabalho que fez lá, provavelmente a Bia também, todos vocês, a Anne, que esse sentimento de ser usado pelos cientistas profissionais, ele não é incomum em movimentos de ciência cidadã. Lá em Ubatuba a gente ouviu falar sobre isso, das comunidades falando assim, poxa, mas todo mundo vem aqui, faz pesquisa, leva a pesquisa embora e não fica. Nos eventos que eu participei de ciência cidadã também, a gente via assim, o evento em si trazia cientistas discutindo as análises que tinham feito sobre os dados que foram capturados na ciência cidadã, mas você não tinha a participação efetiva do cidadão discutindo aqueles dados também, trazendo outras colocações, né? Então, e foi justamente isso uma das coisas que me motivou a estar participando no IBICT, fazendo um doutorado aqui no IBICT, que era perceber que, mesmo nas plataformas governamentais, onde se falava sobre a importância da participação cidadã, dos dados cidadã, sempre que se falava era de coleta de dados do cidadão. Ele não participava, como o professor Miguel colocou também, ele não participava nem do momento da definição da pesquisa, do que ele gostaria de ver, e nem do momento depois da análise efetiva. Ele não tinha as mesmas condições do pesquisador de explorar aqueles dados, não era entregue para ele essa possibilidade, né? Então, a minha pesquisa parte dessa necessidade de uma participação efetiva e aí talvez, eu já questiono um ponto que foi trazido da documentação. A documentação eu acho que ela é extremamente importante, mas talvez ela não seja suficiente por conta da própria cultura do cidadão menos especialista de parar para ler uma documentação. Então, se ele hoje tem dificuldade de ler artigo, imagina se ele tiver que ler uma documentação para entender aquilo que ele está fazendo e tal. E aí daí a gente parte para a ideia de visualização, de dados, informação, que talvez seja um conceito mais aderente a um cidadão menos especialista, né? Mas aí, Anne, eu queria, de repente, se você puder falar um pouquinho mais depois, se você conhece experiência de ciência cidadã que estejam focados na participação do cidadão lá na apropriação da informação, em gerar esse círculo virtuoso, vamos dizer assim, onde ele discute a informação e ali ele participa da criação de alguma coisa que seja o comum. Por quê? Porque nos eventos que a gente vê hoje de ciência cidadã, onde você tem o Wikiaves e Bird, a gente não vê isso acontecer dessa forma, a gente vê o que já foi citado por vocês aí. Talvez no LABIC, na Cultura Viva e no Laboratório Cidadão, haja uma preocupação maior com isso, com o cidadão participar daqueles dados, daquelas informações, fazendo análises, podendo fazer com que essas multivisões que você citou lá no início, elas ampliem a visão de todos. Talvez isso aconteça nesses movimentos, nesses programas. Contudo, neles, você fica restrito àquilo que é o objeto da pesquisa, que foi uma colocação
também já de vocês aí da mesa, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria que, de repente, a Anne comentasse um pouquinho, se ela puder. E agora, já com relação à fala do Henrique, que também, para mim, tem muito a ver com essa questão da Anne, de transformar, talvez uma proposta seja, dentro do meu ponto de vista lá, transformar ou pensar essas plataformas governamentais, que é da onde eu venho, em laboratórios de ciência cidadã, ou implantar virtualmente laboratório cidadão para a construção de um comum a partir de dados e informações públicas. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a falar assim, o que seria isso? Seria um ambiente com multivisões, sem um viés definido, onde as pessoas pudessem discutir sobre cada um daqueles dados lá, e um espaço para discussão descontrolada. Aí me vê assim, mas eu não estou falando de uma nova rede social quando eu estou falando isso? Um ambiente para uma discussão descontrolada e tal. E foi citado por vocês aí também sobre essa questão da rede social, foi citado aqui também nas perguntas. E aí me vem à cabeça que não. Por quê? Porque nas redes sociais, ainda que com conexões fracas, as pessoas se conectam a pessoas. Quando a gente está falando, de repente, de uma plataforma para a ciência cidadã e para uma discussão sem viés e tal, a gente está falando de uma plataforma em torno dos dados e informações, sem se preocupar diretamente com a relação entre essas pessoas. E talvez isso seja algo interessante e talvez a visualização participe com um ponto importante aí. Então, isso seria uma ideia de uma infraestrutura para um laboratório cidadão, baseado no conceito de laboratório cidadão, mas sem definir qual o mote, né? Deixar que as pessoas trabalhem em cima dos dados e informações públicos que estiverem disponíveis, mas só que como uma rede social, mas não em torno de pessoas, em cima de ideias e ideais comuns, sobre onde se possibilite essas multivisões para apontar aquilo que não está sendo visto por todo mundo. E nesse sentido, também, um outro contexto que vocês trouxeram, que para finalizar, que política é essencial, não necessariamente, aí, como fala do Tiago, não necessariamente, não somente uma política de copyright, ou copyleft dos dados e informações, mas uma política de dados em geral, que abrange muito mais do que isso, políticas de informação, que vai um pouquinho além de somente como que você pode trabalhar com aqueles dados e informações. Bem, obrigada. Gente, só assim, eu acho que esse é um debate que a gente tem esse espaço, esse grupo de pesquisa, esse laboratório, enfim, e a gente está mantendo essa discussão acesa, tem várias pesquisas, a nossa ideia está trazendo sempre essa discussão a partir dos resultados de pesquisa. Então, isso aqui não está longe, né, como diz o Henrique, isso é um ponto de partida, vários pontos de partida aí. Então, por isso, acho que tem limitações, né, de dinâmica, tinha gente aqui hoje que tem um espaço muito limitado para promover toda a dinâmica que a gente gostaria, mas a gente está tendo um processo aí de discussão. Então, queria abrir para uma rodada aí final, acho que podia começar pela ordem, e a Anne Bom, então também eu vou tentar ser breve na resposta, mas o papo está em aberto, né, para a gente continuar conversando. Então, começando pela intervenção do Miguel, né, em primeiro lugar, agradecer, é muito legal mesmo assim, trazer novas ideias, né, para o que eu apresentei, para fazer pensar. Então, essa questão da rede social, eu também concordo com esse autor no sentido de que ela é superestimada como mobilizadora política, né? Até hoje em dia, fico me perguntando até que ponto não estamos tão apáticos, porque todos estamos postando posts indignados todo dia, né? Essa é outra questão. Agora, quando ele fala da questão também que exige uma relação hierárquica, aí eu acho que é um grande ponto, e eu acho que é o ponto que o Henrique está trabalhando, porque o nosso desafio, então, é pensar em todos esses coletivos, sejam Hackerspace, Laboratórios Cidadãos, Associação de Moradores e tudo mais, que estamos tentando buscar formas de organização não hierárquicas, horizontais, e isso é um desafio, porque, né, temos que criar novas formas,
mas fomos criados, ou pelo menos eu fui criada, vocês são mais novos, né, assim, numa estrutura muito hierárquica. Então, tudo é novo e eu acho que o Henrique fala disso quando ele pensa em quais são todas as questões aí dos protocolos e tudo mais, e que é uma ideia também que vem me parecendo assim interessante, né, de continuar numa pesquisa, agora que eu estou terminando né, esse pós-doc, em pensar isso que também chamam de tecnologias sociais, né? Então, como fazer com que o coletivo funcione dentro de outras normas, de outro padrão de relação, né? Mais horizontal, comunitário, etc., né? E, sem dúvida, achei legal isso que você colocou como o Hackerspace podendo ser um espaço intermediário aí entre esse espaço, entre essa ligação, vamos dizer, antiga, mais hierárquica, ou de laços mais, conexões mais fortes, por ter a conexão presencial. E acho que isso foi uma surpresa assim, para mim, né? Que eu acho que a pesquisa você começa numa direção e você vai encontrando outras coisas que a observação empírica te traz, né? Então, do Hackerspace ser o espaço de experimentação e de sociabilidade, né, que você falou, né? E como essa questão da sociabilidade é uma coisa assim marcada. Então, muitas coisas que eu trouxe aqui tentando fazer um resumo, né? Assim, mas muitas na pergunta que eu fazia, uma das perguntas era: por que você se associou ao Hackerspace? Aí muitas pessoas falavam isso: não, eu me associei porque eu cheguei lá e fui recebido por pessoas fantásticas, e encontrei um ambiente maravilhoso, não sei o quê. Então, existe essa coisa de um estar em conjunto e de laços pessoais muito fortes que se constroem ali, né? E que vão muito mais além do que a experimentação tecnológica, né? Em todas as sessões de discussão que eles têm, ok, algumas sessões são voltadas para conhecer determinadas Arduino, programação, mas muitas sessões são sessões de debate sobre questão de gênero, sessões de vários outros debates aí, né? Vi que a questão assim, política propriamente dita, ainda conforme até esbarra num viés ideológico, tem uma certa resistência, né? Acompanhei no Garoa, tentaram fazer lá um grupo de estudo de economia política, não rolou, porque houve resistência e tal, mas, enfim, só uma observação, né? Deixa eu ver. Sim, você falou a questão do Nordeste, né? Então, eu não cheguei, já pegando um pouquinho também ali na pergunta do Tiago, eu não cheguei a ir mais profundamente para entender por que lá que tinha essa maior presença, né? Mas uma coisa que eu observei é que alguns hackerspaces se tornaram referência. Então, o Garoa é uma referência para vários. E o Raul Hackerspace, de Salvador, também virou uma referência, influenciou uma gama deles até o Calango de Brasília, né? E a Karina, que ela acabou um doutorado agora com o Nelson Preto, sobre Hackerspace também, tratando da questão de educação, né, no Hackerspace, ela viajou para Brasília e o pessoal lá estava com dificuldade de ter um espaço próprio, então ela mostrou: não, vocês podem ter um espaço próprio sim, faça assim, assim, assado, deu lá o caminho das pedras. Então, existe essa circulação. E existe um hackerspace que se chama Dumont, que, na verdade, ele se forma nos eventos, que é a união de vários participantes de vários hackerspaces. Então, a gente vê que eles se trocam entre si, né? E, vamos dizer, como uma devolutiva, né, da minha pesquisa também, que eu divulguei esses dados do questionário e para eles todos, e também os e-mails deles para eles todos. E uma pessoa lá do Garoa falou: não, agora nós estamos querendo fazer um tour e viajar pelo Brasil todo, conhecer todos os hackerspaces. Então, a gente queria ter esses dados e tal, papapá. Eu passei para eles. Então, é um movimento que existe ali. Agora, o meu palpite também, que aí ficou uma coisa em aberto que eu não cheguei a pesquisar, até que pontos de cultura não podem ter influenciado também, né? Assim, saber, então, onde se originou esses hackerspaces. Será que já existia um movimento de cultura digital lá antes? Né? Então, é uma coisa também, uma pergunta, né? Mas foi uma coisa, um palpite que eu acho que poderia ser por aí, uma hipótese, né? Que eu acho que a gente poderia pesquisar. E aí, ele falou sobre autonomia financeira, né, o Felipe. Então, eu até conversando lá com o Ábido, né, foi uma das coisas que ele falou. A autonomia financeira está muito ligada com a sua autonomia de fazer os projetos que você quer, né? Então, acho que, sim, teve alguns que responderam assim: tem financiamento de alguma outra instituição? Nenhuma, assim, com letra maiúscula e tal.
porque tem a ver com essa autonomia de poder escolher que projetos eles têm interesse em fazer, né? E a gente, né, como é da cultura hacker, que a gente sabe, então a questão do prazer, da motivação pessoal está muito envolvida ali, né? Então isso é uma coisa, sei lá, muito importante e que é a motivação principal deles. Então a autonomia financeira tem a ver com isso, né? Com a autonomia de gerir o seu espaço e fazer o que você quer naquele espaço, né? Então acho que eu respondi o que tinha para mim, né? Eu queria só comentar o negócio do licenciamento que você falou, né? Esse é um tema que me interessa muito, mas eu acho que a gente é essa história, né? A gente tem um tempo limitado para falar, então não deu para abordar, mas é um tema até que eu e Miguel já conversamos um pouco, né? Sobre o que é a licença livre, se essa licença livre poderia ter alguns limites, tendo em vista a preservação do comum. Então tem uma discussão aí interessante para isso. Eu vou tentar ser super breve. Se eu não responder, podem entrar em contato, por conta até da hora mesmo. Vamos lá, senhor Miguel. Eu entendo, eu achei bem legal essa sua contribuição dos 3 momentos, né? E chamar a atenção que efetivamente tem um momento ali em que parece que a objetividade científica, a neutralidade, o protocolo faz muita diferença no resultado, né? Você está colocando aqui um momento de avaliação de teoria, experimentação e dar um resultado. E às vezes quando a gente coloca, né, numa apresentação, e principalmente o nosso modo de pensar é muito dicotômico, né? Então parece que ou é a ciência comum ou não é nada, né? Parece que a gente está querendo substituir. Na própria proposição do Antônio, ele não coloca a ciência comum como um substituto à ciência que a gente tem, mas como um complemento. E aí a crítica dele vai mais em relação à ciência aberta, porque ele acha que ela dá um passo, mas ela não é o passo suficiente. Então, até o texto que ele publicou no livro do nosso seminário sobre ciência aberta, ele fala de 3 tipos de ciência: ciência pública, ciência aberta e ciência comum. E a ciência pública é a ciência que a gente mais pratica, digamos assim, é institucionalizada, com protocolos, com ritos, com esse tipo de espaço, né? E os tais dos matter of facts, né, dos fatos científicos, são ainda muito importantes, principalmente no mundo da pseudociência, da fake news, dos fatos alternativos. Então, quando a gente fala em ciência comum, é como um complemento, porque a ciência pública ela é aquela que nos dá normativas, padrões, protocolos de como agir para a maioria das pessoas, sendo que a ciência comum ela vai pegar justamente a exceção, aquilo que a ciência pública não dá conta, né? Então, por exemplo, uma doença negligenciada, alguma coisa que ninguém consegue ter interesse de pesquisa, porque não tem incentivo, porque não tem recurso. Então, a ciência comum age aí na lacuna da ciência pública, e aí haveria um diálogo maior entre eles. E aí, sobre os papéis dos valores na ciência, assim, Antônio é um leitor de Latour, assim, então eu diria que estamos todos mergulhados, né, entre o científico e o político. Então, eu acho que essa explicação talvez já fique a contento. Da pergunta do Tiago, eu não dei muito foco sobre a questão do licenciamento, mas é porque a gente tem que falar muita coisa, né? Mas eu coloquei a ciência comum como precisando do acesso aberto, né? É fundamental a circulação dessa informação. Sobre a pergunta se a gente deve categorizar a partir de uma tecnologia, e você citou o Facebook, eu não sei, assim, Antônio tem uma coisa que ele fala assim, às vezes tem umas perguntas que são armadilhas. Eu fiquei pensando se essa é uma pergunta que é uma armadilha, no sentido de que talvez a resposta não ajude muito, sabe? Então, eu pensei, né, na mídia tática, que você mesmo foi ativista, eu já li coisas suas e tal, propunha, né, esse hackeamento dessas plataformas que sempre tem algum tipo de intencionalidade ou direção. Então, eu acho aqui que talvez não se trate tanto da gente pensar qual a plataforma, categorizar a partir disso, mas os valores e as possibilidades nessas escolhas, né?
E aí faz um link com a primeira parte da sua fala, que é a produção de mundos, né? Então, assim, quando a gente adota uma tecnologia ou não, que mundo que a gente está produzindo, né? Nesse laboratório cidadãos, as tecnologias que eles propõem é o protótipo, com todas as suas questões, a escuta, a mediação, a documentação, mas, enfim, é apenas um dos mundos possíveis, né? Respondendo o Wesley, eu não sei, assim, eu confesso que agora eu já estou um pouco cansada e eu vou ficar te devendo se efetivamente existem projetos, né, onde o cidadão está tão dentro assim, ao ponto dele ter uma autonomia de visualizações, né? Quer dizer, ele não recebe uma análise pronta, mas um que me veio à cabeça, que talvez você conheça, é o Ministério Público do Rio de Janeiro, fazendo agora o MPRJ Mapas, né? Eu conheci semana passada, até a Luana também estava lá, e o que eu achei bastante interessante é o que você já pratica, né? É a possibilidade de juntar camadas de dados e eu fazer a minha análise, né? Então, acho que todos os projetos que dão ao usuário essa flexibilidade de análise, né, já é um bom começo. Obrigado pelos comentários, porque assim, me deu uma alegria assim, de falar assim, vou colar em você agora, porque um pouco o material que eu te enviei, né, um pouco ele tem extratos, né, que são das postagens também que eu estou um pouco organizando, né, e eu achei que você identificou coisas muito convergentes, um pouco com o que eu estou meio tentando pensar, me ajudou também a reelaborá-las, né? Então, para dizer que acho que a gente vai seguir conversando, porque acho que você, não sei, descreveu bem assim um dos problemas que eu estou enfrentando aí, né, com relação à reticulação e tal, e a questão da avaliação, enfim, mas eu vou comentar. Então, assim, primeiro na questão do protocolo, né? Acho que você apontou uma diferença, né, de formas de aplicação, de contextos, né, de aplicação, na questão da pesquisa científica e desse outro tipo que eu estou falando, né? Mas, de certa maneira, eu estou querendo destacar um elemento que é comum nessas práticas que são muito distintas, né? E o que é interessante, assim, digamos, na similitude, né? É que a adoção e aplicação de um protocolo, assim, ela está mais preocupada com os efeitos que a utilização, a adoção daquele protocolo provoca. Então, ele, digamos, funciona como um dispositivo que desloca, digamos, o foco de atenção para o efeito. Ele quer gerenciar o efeito, né? Enfim, tem acho que um outro lugar que eu trabalhei mais, eu acho que vou até retomar isso, assim, que era um diálogo com um trabalho já de acho que 2005, 2006 do Galloway, né, do Alexander Galloway, sobre o protocolo, né, como o poder se aplica, né, ou como o controle se aplica em ambientes distribuídos, né, um pouco aquele livro dele lá. E aí, assim, eu acho que que é legal, o protocolo ele funciona como um mecanismo de autorregulação voluntária num ambiente de ações contingentes, né? Essa é um pouco uma definição de protocolo para um cientista da computação, né? Poxa, é um mecanismo, né, que gera autorregulação voluntária, quer dizer, no momento que a gente adere a ele, num ambiente em que diversas coisas podem acontecer, né? Então, é muito interessante, porque, na verdade, eu acho que a gente subestima absolutamente assim, os elementos, né, tecnopolíticos que estão em todo o protocolo. Então, não é à toa que, de repente, num laboratório como esse, que você estava descrevendo, eles não acham que é protocolo, né, faz parte do protocolo, tirar a mochila, deixar não sei o que. Quer dizer, no fundo, isso aí já é um protocolo, né, e é um protocolo que diz que o seu caderno, onde você anotou as coisas, não pode sair do laboratório. Quer dizer, qual que é o efeito que você está controlando? Você está controlando o efeito da não circulação do conhecimento que foi produzido ali dentro, né? Então, os protocolos, e aí o que
que a gente tem que pensar assim, é que ele pode se efetivar tanto como uma regra, digamos, normativa, que ela é enforçada moralmente, eticamente, ou ela pode se inscrever materialmente, tanto em tecnologias materiais ou de software, não é? Como, sei lá, o TCP/IP, que é o grande exemplo que o Galloway trabalha, não é? Então, assim, você não tem opção de não utilizá-lo, né? Você vai usar a internet, você tem que utilizá-lo. E ao utilizá-lo, você produz efeitos de robustez da rede, né? Que todo mundo acaba tendo que adotar aquele mesmo protocolo. E o efeito indireto que se produz, não é? É a criação, né, de uma rede descentralizada, né? Então, acho que pensar, né, quais são esses protocolos, e aí fiquei uma coisa que eu estou também tentando agora associar e retomar, né, até por conta de uma discussão que vou fazer amanhã, é pensar também o protocolo como uma espécie de um algoritmo, né, um algoritmo social. Porque você está criando um conjunto de procedimentos, um conjunto de regras que é uma função. Então, tem muitas das coisas que a gente está falando aqui que poderiam compor, digamos, esse repertório, né, para gerar os efeitos que a gente quer, que se a gente consegue criar uma cultura de adoção, ele é mais possível, não é que é certeza, mas é mais possível que ele vai gerar os efeitos desejados, né? Então, e é interessante ver como que vários movimentos, quando você fala a questão de representatividade de gênero, e se fala assim, pô, não dá mais, vai ter uma mesa lá, cara, só tem homem, né, falando e tal. Quer dizer, isso já se torna uma espécie de um protocolo. E acho que essas coisas, elas vão, de alguma maneira, criando uma forma de dar uma persistência, uma durabilidade que talvez seja mais interessante. E por isso que eu acho que ela ajuda a resolver algumas situações, porque ela, digamos, já foi testada, né? Já foi testada, então, enfim, mas é uma coisa para a gente seguir conversando, né? Assim, então, como dar materialidade para esses protocolos, né? Não só materialidade, mas como, na verdade, aplicá-los, né? E quais são aqueles que a gente deseja produzir. Que acho que o que é desafiante é que acho que na nossa tradição do pensamento político e, sobretudo, digamos, no mundo do ativismo mais, né, nos anos 80, 90, quer dizer, a gente, de uma forma, não reconhece essa dimensão tecnopolítica dos protocolos que estão nos atravessando, né? Não reconhece. Então, isso é uma reivindicação, não sei, é uma constatação mais recente, né? E aí, sim, a questão da reticulação, acho que, enfim, não vou também me estender mais um pouco nesse tema, mas eu acho que ela precisa ser articulada com uma outra coisa que eu estou falando também, e acho que o Thiago vai ser também uma pessoa para a gente seguir discutindo isso, todo, né, envolvimento simondoniano, né, dele, que é recursividade também, quer dizer, reticulação e recursividade, porque a questão da comunidade, né, e aquilo que está sendo produzido são duas coisas que acontecem juntos, né? Então, o Chris Kelch trabalha com a ideia de públicos recursivos, né? Aquilo que está sendo produzido não existe se não houver uma comunidade que, ao mesmo tempo, sustente e continue utilizando aquilo. De nada adianta se você produz um artigo lá e você não produz a comunidade, né, digamos, de leitores que interage, aquilo não vai ter sustentação, né? Então, assim, acho que é associar alguma desses elementos, né? E pensar a avaliação possível, né, dessa capacidade de reticulação. Por que a documentação torna-se tão importante, né? Porque ela é justamente essa forma de você tentar dar visibilidade e, ao fazer isso, de rastrear, né? Então, você tentar ver então, qual é então, o rastro que está sendo produzido. E na medida em que a gente torna isso mais visível, talvez seja mais fácil perceber, então, esse processo de contágio. Só que, como fazer isso? Enfim, acho que estamos tentando inventar, né, as formas de dar visibilidade para esses rastros, né, que estão se produzindo, um pouco nessa aposta, né, de que talvez ao fazer isso, o grande desafio é talvez como codificar sem criar formas de empacotamento, de fechamento, né, num tipo de controle negativo, porque às vezes, né, a grande potência
de contágio está justamente na impossibilidade da codificação, né? Então tem muita coisa que é, digamos numa ordem da cultura que passa a ser adotado, né? E aquilo, a potência está justamente na impossibilidade daquilo ser codificado e controlado, né? Então é meio um binômio difícil mesmo. Só agradecer vocês todos, aprendi muito com as apresentações, as intervenções, os textos. Acho que eu não vou entrar, porque senão fica aquela coisa, é a última palavra, né? Então depois a gente papeia, mas agradecer muito.